pão é um alimento sagrado e abençoado por Deus. Em Gênesis 3,19, Deus fala a Adão: com o suor do teu rosto comerás teu pão. No cristianismo, o pão simboliza o corpo de Cristo, escolhido por ele na última ceia para representar seu corpo, o pão da vida. Além disso, Jesus multiplicou os pães a fim de acabar com a fome de seus fiéis. O pão também simboliza a ressurreição e a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. Belém, a cidade onde nasceu Jesus, significa casa do pão. O pão era o alimento principal naquele tempo. Comer pão em hebraico antigo quer dizer o mesmo que fazer uma refeição. Mas, se o pão é um alimento sagrado e abençoado por Deus, por que então muitas pessoas estão tendo doenças relacionadas ao uso de alimentos feitos de trigo? Você está no canal Hora Final e esse é o assunto de hoje: o pão que Jesus comia e as doenças causadas pela farinha de trigo. Como vimos na introdução deste vídeo, no tempo de Jesus se comia muito pão, e no entanto eles não tinham as doenças que muitas pessoas têm hoje, como obesidade, doenças cardíacas, diabetes, cefaleia, dor de articulação e tremores, entre outras. Doenças essas que estão relacionadas com os alimentos feitos de trigo. Mas qual a diferença entre o pão que Jesus comia e o pão feito de farinha branca de hoje? O pão que você come hoje não é o mesmo da época de Jesus Cristo. A diferença entre o pão francês que você compra todo dia na panificadora da esquina e o pão da época de Jesus é muito grande. A farinha de trigo refinada é responsável por muitas doenças na população, como obesidade, doenças cardíacas, diabetes, cefaleia, dor de articulação e tremores, e mau funcionamento dos intestinos. 2 fatias de pão feito com farinha de trigo aumenta o açúcar no sangue em quantidade superior a 6 colheres de chá de açúcar de mesa e superior a muitas barras de chocolates. As pessoas, quando comem alimentos com trigo, consomem cerca de 400 calorias a mais por dia. Essas doenças aparecem depois que começaram a refinar o trigo e a cana na metade do século XIX. Quando os cereais são refinados, 80% da fibra é perdida e a saúde do intestino sofre. Sem a fibra, ficamos apenas com os hidratos de carbono de digestão rápida, o que é prejudicial para o intestino. Desde os meus 15 anos, eu sofri com o desconforto de ter o intestino preso. Às vezes ficava até 5 dias sem ir ao banheiro. Como eu desconhecia as causas, então eu ia à farmácia e comprava laxantes, tamarindo e fibras. Eu combatia os efeitos e não as causas. Mas quando descobri que a causa procedia do trigo refinado, então parei de comer principalmente o pão francês, e só assim meu intestino normalizou sem precisar tomar remédios. O pão que Jesus comia era feito de trigo integral. Alimento integral é um alimento que mantém todas as características e a totalidade dos nutrientes essenciais, como quando é colhido na natureza. E por não passarem por nenhum processo de refinação, ele se mantém íntegro. Hoje o pão é feito de farinha de trigo refinada. E esse é o grande problema. Para a indústria aumentar a produtividade de trigo, é preciso aumentar também a quantidade de glúten. A indústria aumentou a quantidade de glúten no trigo em 400%. Aumentar a produtividade significa aumentar o prejuízo à nossa saúde. Eu postei aqui um vídeo falando sobre a Agenda 2030, onde a ONU, as Organizações Unidas, anunciaram que vão acabar com a fome no mundo até 2030. Acabar com a fome significa acelerar a produção de alimentos, e as alternativas para combater a fome no mundo é a produção de mais alimentos refinados, transgênicos e o uso de agrotóxicos. A industrialização retirou partes significativas de nutrientes, como por exemplo o germe do grão de arroz ou trigo.
No século XIX, as máquinas começaram a filtrar o germe, transformando o restante endosperma num pó fino e branco que durava meses na despensa. E assim nasceu a farinha de trigo branca, juntamente com uma série de problemas para a saúde. Sob a sua estrutura rígida, os grãos de cereal escondem uma matriz de vitaminas, minerais, fitonutrientes e fibras. Mas quando as máquinas transformam os grãos em farinha, o que resta é um pó de amido prejudicial para a saúde. Médicos ingleses descobriram que a população africana que se alimentava de cereais integrais apresentava menor incidência de doenças intestinais. Se os integrais são mais nutritivos e saudáveis, por que a maioria está consumindo alimentos refinados? Porque os refinados têm vida útil maior, podendo ser estocados e permanecer por mais tempo nas gôndolas de supermercado. Tem melhor aparência e textura mais agradável e são mais baratos que os integrais. Para manter a aparência do produto por mais tempo, são utilizados os estabilizantes. E para conservar os alimentos, são adicionados aditivos químicos que são substâncias e conservantes artificiais como ácido benzoico, dióxido de enxofre e nitratos e nitritos. Se você quer emagrecer ou tem alguma doença como intestino preso, problema cardíaco, diabetes, cefaleia, dor de articulação e tremores, você pode ter hipersensibilidade ao glúten. Para saber se você tem hipersensibilidade ao glúten, faça o teste. Funcionou comigo, pois depois que comecei a evitar o trigo refinado, melhorei bastante. Experimente ficar 15 dias sem ingerir glúten. Os efeitos do glúten aparecem 3 dias após a pessoa comer alimentos feitos de farinha de trigo branca, como uma macarronada, por exemplo. Se você come no domingo e na quarta-feira passa mal, é porque tem hipersensibilidade ao glúten. Toda criança que começa a comer glúten antes dos 2 anos de idade, quando ficar adulto, vai ter hipersensibilidade ao glúten. Doenças celíaca, síndrome de cólon irritável, fadiga, artrites, alergias respiratórias, dermatites, enxaquecas, depressão, ansiedade, doenças psiquiátricas, doenças autoimunes, que só melhoram significativamente com a retirada do glúten. Bem, pessoal, por hoje é só, mas continuarei falando sobre saúde e alimentação nos próximos vídeos, pois esse assunto é inesgotável. Assista agora a outros vídeos que publiquei aqui sobre a saúde e alimentação. É só clicar nas imagens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o pão nosso de cada dia, o mesmo que Jesus comia, feito de trigo integral, e não o de trigo refinado, nos dai hoje. Amém. Não se esqueça, a sua saúde depende do que você come.